Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, acontece tanta coisa absurda aqui no Brasil que a gente não consegue falar de outros assuntos, né? Parece que eles têm menos importância. Cara, eu não sei se as fezes do Bolsonaro são tão importantes assim. Hoje eu chego a pensar que é melhor não dar audiência para ele, porque ele faz isso justamente para criar essa cortina de fumaça, governar de polêmicas porque não tem projeto, né? Para ninguém entender que ele é um incompetente, então entende ele como só autoritário. Então a gente acaba falando tanto, né, dessa fossa de merda do governo Bolsonaro, que outras coisas a gente fala, não, deixa isso pra lá, não é tão importante, não é tão interessante. E pra mim é interessante, talvez não seja pra você. Mas eu vou falar do que eu acho, né, que precisa ser falado. Tem protestos acontecendo em Hong Kong, lá na China. E estão ganhando aí espaço na mídia, ganhando repercussão. Porque o governo chinês ele é autoritário. Então ele não vai tolerar esses protestos contra eles. Vai ter uma reação. E vai ser uma reação um pouco mais radical, mais bruta. Vai gerar mais repercussão em cima do caso. Então, está uma situação tensa, delicada em Hong Kong. Porque Hong Kong, basicamente, ela está reagindo contra uma intervenção chinesa no seu território. Engraçado que Hong Kong é posse da China hoje. Mas ele é diferenciado. É uma posse diferenciada. E essa tensão entre os dois ali, o governo chinês e o governo local de Hong Kong, já vinha aumentando. Principalmente pelo ativismo da população de Hong Kong, que não aceita o governo chinês. Não aceita nem ser chamado de chinês. É engraçado isso lá. Então o governo chinês já está tentando manipular as eleições de Hong Kong. Vai dar os candidatos que podem ser escolhidos. Mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Criaram uma lei aí para deportar, extraditar, não sei como é o termo correto ali, para pegar quem se levantar dentro de Hong Kong contra o governo chinês e levar para o território chinês e o cara ser processado e condenado no rigor da lei chinesa, já que dentro de Hong Kong existe uma maior liberdade de expressão, então tem, consequentemente, maiores protestos, manifestações contra o autoritarismo do governo chinês, aquela sua lei mais rígida. Então, dentro de Hong Kong, eles gostam de uma liberdade um pouco maior. E eles não aceitam voltar ao radicalismo do governo chinês. Então, está gerando mesmo esse protesto local ali. Mas antes de vir um idiota dizer para vocês que o que está acontecendo em Hong Kong é o povo se revoltando contra os comunistas da China. Vai vir um babaca falar isso. Cara, ele está distorcendo, ele está tentando adaptar ali a situação, está relativizando a coisa, generalizando, porque ele não quer nem entrar em detalhes do que acontece. Hong Kong é o quê? Território chinês, certo? E aí, o que acontece com Hong Kong? Hong Kong ficou muito tempo sob o domínio da Inglaterra. E como que Hong Kong foi parar sob o domínio da Inglaterra? Bom, isso aí vem de um acordo entre o governo chinês e o governo da Inglaterra lá, a coroa britânica, porque eles queriam vender ópio para a China. Era um grande mercado e muito lucrativo para a Inglaterra, vender ópio para os chineses. E o governo chinês não queria mais comprar ópio da Inglaterra. E aí gerou uma guerra do ópio. É verdade, pode procurar aí na internet. Guerra do ópio. E essa guerra do ópio, para finalizar ela, eles chegaram a um acordo, em alguns termos, onde os chineses não comprariam mais ópio da Inglaterra, e a Inglaterra, por sua vez, a coroa britânica, ia dizer que, bom, já que você não quer comprar mais ópio de mim, eu não vou ficar no prejuízo. Então eu vou ficar com um pedacinho do seu território, para garantir o meu mercado, como punição, como amostra do meu poder em cima de vocês. E aí eles pegaram o território de Hong Kong. Então ficou sob domínio inglês. Só que nos acordos deles lá, previa que tinha lá um limite de tempo, e Hong Kong voltaria ao domínio do Império Chinês. Então, o que está acontecendo hoje é a China reincorporando Hong Kong quando esse prazo está encerrando. É que alguns detalhes do prazo ali e do acordo de devolução ficaram meio confusos. Na verdade, não tinha confusão. Hong Kong seria uma espécie de território chinês com leis diferenciadas, um governo local, com uma postura diferente, uma posição política diferente, mas ainda sob o domínio chinês, quando fosse efetivada a devolução.
O que ocorre é que o governo chinês não vai admitir isso nunca. Né? Ter posse de Hong Kong, né? Pegar de volta o que já era seu e de repente não governar Hong Kong, deixar os caras fazer o que quiserem lá. Então está gerando conflito bem nesse ponto. Então está gerando greve, está gerando protesto, manifestações. E você sabe que o governo chinês, né, não é uma questão de ser comunista, porque na verdade é um dos governos mais capitalistas que existem na atualidade. Mas é um governo de um regime totalitário, autoritário, tipicamente até fascista. Tem gente que não gosta de que você use essa palavra, que está generalizando, mas a conduta é essa. Eu entendo como um modelo de governo e é um modelo fascista. Assim como é o modelo da Rússia, assim como é o modelo da Venezuela, assim como é o modelo do Brasil hoje. Tá? Então a treta tá mais ou menos isso. Né? Esse tipo de acordo da Guerra do Ópio aí, né, que fez Hong Kong ficar sob o controle, né, dos ingleses, é típico dos senhores, né, do mundo de antigamente. Eles nunca queriam ficar no prejuízo. Né? Então eles garantiam, né, o seu mercado, garantiam o seu poder de alguma forma e gostavam de punir quem se levantasse contra eles. E muitas vezes eles ficavam com territórios de países, né, que eram, digamos que, colônia deles ou, né, digamos que, subjugados por eles. Né? Olha o que está acontecendo hoje na região da Caxemira. Também fazia parte do Império Britânico lá. Né? E aí ele fica na divisa entre China, né, Índia e Paquistão. E aí eles pegaram e entregaram a Caxemira para o controle local ali. Né? A parte chinesa, né, como você sabe, o governo chinês não tem muita frescura, nem muita delicadeza. E aí está em conflito hoje a Caxemira porque está disputando, né, uma parte com a Índia e o Paquistão. Duas nações atômicas. Né? Então a treta ali é porque o governo inglês se interferiu ali. Né? Mexeu no sistema, no equilíbrio local. A maioria da população da Caxemira, né, é de origem muçulmana, que é relacionada ao povo do Paquistão. Né? Só que está sob o controle da Índia, que é um povo de maioria hindu. Olha a confusão que está lá, olha, né, o cenário de conflito. Né? Mas vamos voltar ali ao governo chinês, ali, Hong Kong. Né? O governo chinês, cara, ele não se destaca exatamente, né, por ser um governo comunista. Como eu disse, ele é altamente capitalista. O regime de governo dele, autoritário, ditatorial, né, concentrando o poder num partido, né, que a gente fica classificando isso como no governo comunista. Não é. Né? Se você pegar outros países, eles têm o mesmo regime de governo. Olha a Rússia, olha a Venezuela. A diferença é que eles não concentram o poder em um partido, como no caso da China. Eles concentram em um líder. No caso da Rússia, você tem o Putin. No caso da Venezuela, você tem hoje o Maduro. E antigamente era o Chaves. Em vários países da América Latina, né, tinham esse procedimento de concentrar o poder, né, em um líder máximo. Principalmente na época das ditaduras. Hoje, com essa farsa de democracia manipulada, né, o poder fica concentrado no sistema. E o sistema fica definindo quem vai ser o candidato da vez e quem vai ganhar. Então você acha que está escolhendo o seu presidente, escolhendo o seu governante, mas na verdade você está escolhendo um daqueles que foram escolhidos pelo sistema. Mesmo assim, centralização de poder no sistema. É a mesma coisa. Né? Só não é em um nome, não é em um partido, é em um sistema. E ele finge ser democrático quando ele fala que existe esquerda e direita, situação e oposição. Tudo para te enganar, cara. Você fica limitado a escolher o candidato que eles deixaram para você escolher. Olha os Estados Unidos, a mesma coisa do Brasil. Existe um esquema. Ou é democrata ou é republicano. É o establishment. O povo não pode escolher fora disso. Apesar de que tem uma autonomia maior de escolha, é um povo mais forte, tem uma democracia mais sólida, né? Mas ainda assim é um sistema manipulado ali nos bastidores, no oculto da negociação política. A galera acha que está escolhendo, mas na verdade, né, já foi escolhido. Eles decidiram, ó, vai ser esse ou aquele, pronto, acabou. Os dois fazem parte do mesmo sistema. Então, cara, é concentração de poder em um grupo no comando. Seja um grupo político, seja um líder, né, à frente de um grupo, seja um sistema liderado por um grupo. Não existe, né, liberdade democrática como a gente acha. Então, o governo chinês não é nada espetacular, nada, né, sensacional, nada fora do padrão que existe no mundo. O que está acontecendo hoje na China, a respeito de Hong Kong, é um movimento separatista. Enquanto o governo chinês, né,
retoma o controle sobre Hong Kong reage. Se fosse no Brasil, né, com esse movimento político de direita, né, autoritário, impositivo, intolerante, certamente, né, os bolsominions, os patos, né, o pobre de direita, ia estar louco aqui gritando pro Bolsonaro invadir Hong Kong. Porque é posse do Brasil, é nosso por direito, é legítimo. A mesma conduta do governo chinês. Então quer dizer que o povo, o governo Bolsonaro seria comunista? Não, é autoritário, é ditatorial, intolerante. Né? E eu chamo isso de fascismo, neofascismo. Então, cara, não adianta você falar, mas tá criticando o comunismo. Não. Se você estivesse lá na China hoje, se você fosse um pobre de direita, você ia estar do lado do governo chinês, né, que tem, né, ou eles entendem que tem o direito legítimo de retomar o controle sobre Hong Kong. Seria o mesmo caso de São Paulo, de repente, né, estar sob o controle de algum país mais desenvolvido, né, e esse acordo está terminando por agora, né, e São Paulo querer a independência, né, porque tem lá, né, um mercado próprio, tem uma economia própria, um governo local próprio, então não aceita o comando do governo Bolsonaro. E se você estivesse no restante do Brasil e não em São Paulo, você ia ficar louco de raiva com os paulistas. E os paulistas iam estar assim manifestando, protestando contra o governo Bolsonaro, querendo preservar sua autonomia, suas liberdades. Correto? Ia ser legítimo do povo paulista, como é legítimo e natural do povo de Hong Kong reagir contra uma intervenção de um poder maior. Mas se você estivesse do outro lado, né, principalmente o bolsomínio, que adora essa questão do ditatorial, né, do autoritarismo, ia estar todo mundo louco, até se voluntariando para entrar numa guerra contra São Paulo, para invadir São Paulo. Sabe? É uma questão de ponto de vista só. Galera, eu acredito, né, que esses protestos, essas manifestações, esse movimento de Hong Kong, ele vai ser massacrado pelo governo chinês. A própria conduta do governo chinês ultimamente aí, ela não deixa margem para tolerância, para acordos, né, para discussões, debates. Né? A conduta deles é massacrar, é neutralizar qualquer ameaça, né, ao poder do governo chinês, ao poder do partido chinês, né, e não tem essa questão de, vamos ver o que dá, vamos conversar, não existe isso. Com certeza, né, o governo chinês tem lá, né, muitos policiais, políticos, inclusive, dentro do movimento separatista de Hong Kong. Eles estão infiltrados ali dentro para identificar lideranças, né, do movimento separatista, e esses caras vão ser perseguidos, vão ser presos e vão ser condenados com o maior rigor público possível para servir de exemplo para que ninguém se levante contra o partido, para que ninguém se levante contra o governo chinês. Eu acho que é isso que vai acontecer lá. Mas como existe, né, um grande controle de mídia, de informação local ali, então a gente vai ficar limitado ao que escapar de notícia a respeito. Mas vamos observar para você ver, esse alastro de manifestações dentro, né, de Hong Kong contra o governo chinês não vai muito para frente não. Pode se tornar mais violento, né, porque a resistência pode aderir a outros, né, a outras ações, outras estratégias. Mas eu acho que não vão muito para frente. Infelizmente, né, pelo menos do meu ponto de vista. Só que nesse momento de guerra econômica que envolve China e Estados Unidos, eu não acho que o governo chinês vai se arriscar, né, em deixar, né, passar Hong Kong, liberar Hong Kong. Não sem um acordo que vai beneficiá-lo de alguma forma. Aqui é o Cidadão X. Valeu. Eu vou falar sobre guerra econômica, China, Estados Unidos e o colapso financeiro do Brasil em outro vídeo, porque senão isso aqui vai ficar absurdo, né? Valeu.